Olá, pessoas. Boa noite. Quem está falando aqui é o professor Deison, professor da instituição do curso de psicologia, né? Iniciando um pouco a proposta do dia de hoje, né? Que é um evento aí pensado, né? Não sei se um evento, né? Mas a proposta de um bate-papo, de um diálogo aí sobre a questão da luta antimanicomial, que foi comemorada nessa segunda-feira, no dia 18 de maio, que é uma data aí bastante emblemática, né, para os profissionais de saúde, sobretudo os profissionais de saúde mental. E, e essa proposta ela surge a partir da professora é, Thais Monteiro, né, que convidou o professor Alexander Ramalho, que vai estar aqui com a gente, que é enfermeiro, professor no curso de enfermagem também em outra instituição, e é diretor do Instituto Municipal da Colônia Juliano Moreira. Né? Então, a nossa perspectiva hoje é a gente falar um pouco sobre a rede de atenção psicossocial instalada, né, no município do Rio de Janeiro, e a partir desse diálogo, né, dessa apresentação dessa rede e falando um pouco desse movimento da luta antimanicomial. A gente não tem só alunos de psicologia, a gente convidou os alunos de enfermagem também, né, porque a gente entende que cada vez mais a gente tem que fomentar, né, esse processo de interação entre as disciplinas, entre os, os futuros profissionais que a gente está aí formando e que a gente vai entendendo no decorrer, né, das nossas falas aí, que é de fundamental importância esse diálogo, essa aproximação e esse trabalho, né, conjunto entre as diversas disciplinas, né, e os profissionais que as representam. É, então, a nossa proposta, né, é que a gente faça aí uma apresentação, uma fala, né, em torno de 25 minutos, né, e primeiro o professor Alexander fala, já que é o nosso convidado externo, e na seguida eu falo, e depois a gente abre, então, para esse bate-bola aí, com vocês colocando seus questionamentos, as suas dúvidas, as suas reflexões, e a gente vai estabelecendo esse espaço aqui de construção. Agradeço a presença de todos e vou passar a palavra então para o professor Alexander aí, se quiser se apresentar um pouco e começar a falar. Boa noite a todas e a todos. Agradecer, deixa eu abrir a câmera aqui, perdão. Agradecer ao professor Davidson, professora Thais, pelo convite. É uma satisfação poder estar aqui com vocês, com alunos de enfermagem e psicologia. Eu também sou professor do curso de psicologia e do curso de enfermagem, não dessa instituição, mas de outra instituição, onde a gente tem a oportunidade, justamente como o professor falou, de fazer uma discussão interdisciplinar, né? Assim, hoje é fundamental e no campo da atenção psicossocial é importantíssimo essa discussão interdisciplinar por conta das diversidades que acontecem e como a gente está pensando o sujeito como um todo, né? Então, as várias ações, as várias possibilidades, elas vão surgindo à medida que a gente vai cada vez mais debatendo, discutindo e pensando a proximidade das ciências, a proximidade das disciplinas. Bom, a partir desse convite que foi feito, pensei em falar um pouquinho sobre essa rede de atenção psicossocial, mas trazer um contexto histórico, que talvez nem todos tenham essa informação ou conheçam um pouco esse contexto histórico. Em 1995, aqui na cidade do Rio de Janeiro, ocorreu o primeiro censo hospitalar para que nós pudéssemos saber quem eram os pacientes que estavam internados nos hospitais psiquiátricos, não só da cidade do Rio de Janeiro, mas também externos. O que a gente diz que munícipes do Rio de Janeiro. Então, em 95,
foi realizada essa primeira avaliação, esse primeiro levantamento, nós conseguimos detectar cerca de arredondando, 4.600 pessoas que estavam internadas em manicômios, em hospitais psiquiátricos dentro da cidade. Vale lembrar e ressaltar que nesse período nós estávamos pós-redemocratização, né, do Brasil. Vale ressaltar também que estávamos no período pós-Constituição de 88 e num período que existia toda uma efervescência, uma discussão importante a respeito da reforma psiquiátrica no Brasil, só que de fato a gente não conseguia alavancar essas ações por conta da dificuldade de criar serviços, de criar possibilidades. A partir do censo em 95, se faz o mapeamento da onde essas pessoas estavam internadas, quais eram os bairros, quais eram as regiões da cidade do Rio de Janeiro. Foi detectado, então, que uma maior parte não, mas uma grande parte, eu não lembro agora os dados exatos de percentual, mas um percentual significativo, cerca de 20 e poucos por cento, estavam morando e moravam na região que a gente chama hoje de AP33. É uma região, um distrito sanitário da região de Madureira, Madureira, Irajá, Cavalcante, aquela região ali. E a partir daí foi implementado em 1996 o primeiro CAPS da cidade do Rio de Janeiro, que está lá até hoje, na rua Capitão Aleatar Martins, ali em Irajá, que se chama Rubens Correia, em homenagem ao saudoso artista, ator Rubens Correia. Bom, esse foi o primeiro CAPS da cidade do Rio de Janeiro, em 1996. A partir desse primeiro serviço, e aí a gente não tinha uma rede de atenção psicossocial, porque não existia um serviço de atenção psicossocial. O que existiam eram as emergências em hospitais psiquiátricos, o que existiam eram os hospitais psiquiátricos, os 3 grandes hospitais psiquiátricos dessa cidade públicos, o Pinel, o antigo, ainda não era Anísio da Silveira, era Hospital Pedro II nessa época, Anísio da Silveira só em 99, e a Colônia Juliano Moreira. Eram os 3 grandes hospitais municipais que abarcavam uma quantidade enorme de pessoas internadas, institucionalizadas e manicomializadas dentro desses lugares. Bom, a partir desse momento que se faz um mapeamento e uma avaliação epidemiológica, não sabia, por exemplo, qual era o diagnóstico das pessoas que estavam internadas, não sabia, por exemplo, qual era a origem dessas pessoas, vieram da onde, foram para onde. Muitos foram detectados e verificados que vieram a óbito posteriormente, muita gente morreu nessas instituições, vocês devem ter informações sobre isso nas disciplinas, mas não tinha assim, uma organização, uma sistematização mínima de quem eram essas pessoas, se poderiam sair para ambulatório, as famílias não tinham noção, então foi feito esse mapeamento e foi feito um cadastramento de todo esse processo. A partir daí, o CAPS Rubens Correia foi criado e foi detectado também uma necessidade importante de criação de centros de atenção psicossocial na zona oeste do Rio de Janeiro. Então, o primeiro CAPS foi o Rubens Correia em Irajá, e os outros CAPs vieram a acontecer em Santa Cruz, Simão Bacamarte, o Pedro Pellegrino, Campo Grande, o Ernesto Nazaré, na Ilha do Governador, que eram desertos sanitários de total desassistência. Não tinha nem hospital psiquiátrico, né, nesses lugares, não tinha nesses lugares. Apenas postos de saúde que, por uma questão de discriminação, não atendiam a quem tinha transtorno mental. Os psiquiatras que existiam e os psicólogos que existiam, eles trabalhavam numa lógica das policlínicas. E eles trabalhavam dentro das policlínicas com agendamento, uma agenda muito fechada, em que eles eram responsáveis pela agenda. Os psicólogos, a gente brincava e dizia que eles eram garotas de programa, porque só estavam ligados e vinculados a programas de tabagismo, programa de hipertensão, programa de diabetes, e não tinha ninguém cuidando de saúde mental. Efetivamente não tinha ninguém cuidando de saúde mental. Mas sim dos programas de saúde, e a partir desses programas é que as pessoas iam se inserindo, mas as pessoas com transtorno mental que não conseguiam se inserir nos programas ficavam alijadas de qualquer forma de tratamento, de terapia, de qualquer coisa.
Consequentemente, a enfermagem também não se apropriava disso, porque se colocava como sem qualificação para poder fazer atendimento. Então, o que acontecia com esses pacientes? Ficavam largados. Daí eu estou falando do final da década de 90. Se cria depois o CAPSI Pequeno Rãs, o primeiro CAPS. Quem está falando é o Alexander Ramalho, professor de outra instituição, que foi convidado para estar aqui com vocês, pelo professor Davidson e pela professora Thais, tá? Alguém perguntou, apareceu para mim. Bom, a partir então dessa conversa que a gente está tendo, eu estou tentando situar vocês no contexto histórico para a gente entender o que acontece hoje na rede de atenção psicossocial da cidade do Rio de Janeiro. E o que é importante a gente marcar? É que a criação desses CAPs aconteceram nos desertos sanitários da cidade. Eles foram crescendo, lembro também do Pequeno Rãs, em 98, que é o primeiro CAPSI e um dos primeiros CAPSIs do Brasil. CAPSI é o CAPS Infanto Juvenil. Ele foi criado na Sulacap, existe até hoje, não no mesmo lugar, mudaram, mas ele existe ainda, para atender a criança e adolescente. Então, aos poucos, a cidade do Rio de Janeiro foi ganhando e foi recebendo serviços de atenção psicossocial e que foram incorporando ao panorama da cidade. E a população, aos poucos, foi entendendo e compreendendo a função deles. Hoje, nós temos 34 CAPs na cidade do Rio de Janeiro, com mais ou menos um percentual de cobertura em torno de 51%, 52%, mais ou menos, da cidade. Desses CAPs, eles têm várias modalidades. Nós não temos nenhum CAPS 1, né, que é uma modalidade até 70 mil habitantes, nós somos uma cidade grande, então nós temos CAPS 2 por um contexto de criação, de necessidade de criação desses CAPs, e temos vários CAPS 3, CAPS 2 que foram transformados em 3 e CAPs que se tornaram CAPS 3, que são os CAPs 24 horas, e que tem também uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, com enfermeiro, com médico, psiquiatra, assistente social, terapeuta ocupacional, enfim, com toda a estrutura que o CAPS 3 pode fornecer. Além disso, de funcionar 24 horas, eles possuem leitos de suporte à crise. Bom, no passado não tinha leito, e onde é que essas pessoas eram internadas? Eram internadas nos hospitais psiquiátricos, nos manicômios. Bom, com o avanço da reforma psiquiátrica no Rio de Janeiro, nós temos aí uma perspectiva interessante a partir de 2010. Em 2010 é inaugurado o primeiro CAPS da cidade 24 horas. O CAPS 3, na verdade foram dois, foi o Maria do Socorro na Rocinha e foi o João Ferreira no Complexo Alemão. Eu tive a oportunidade de inaugurar esses CAPs, na época eu era gerente de ação psicossocial da cidade, e tive a oportunidade de construir o processo de organização e de funcionamento de ambos os CAPs. Então, 2010 é um marco importante para a nossa cidade pela criação e pela implementação desses serviços, que funcionam até hoje, que ambos funcionam mais ou menos entre 8 a 10 leitos para atender a população e usuários em crise. Bom, se avança aí nesse processo de digitalização da cidade, com o aumento das residências terapêuticas. A gente possuía, como eu falei, em 1995, 4.600, cerca de 4.600 pessoas internadas nos manicômios. Hoje, 2020, nós temos em torno de... Nós não chegamos a 300 pessoas, não, 300 eu estou exagerando muito. Nós temos em torno de 200 pessoas internadas nos hospitais psiquiátricos públicos da cidade do Rio de Janeiro. No ano de 2000 nos anos 2000, de 2010 para frente, né, uma série de ações de desinstitucionalização foram realizadas na cidade com o fechamento de hospitais público-privados, ou seja, recebendo dinheiro público, SUS, e que não tinham e não prestavam a menor assistência necessária e adequada. Contratavam um psicólogo aqui, um enfermeiro ali, faziam uma medicação aqui, sedava o paciente, ficava contido, e basicamente era isso. Em 2012, o maior hospital do estado do Rio de Janeiro, até então, que é público-privado, que era a Casa de Saúde Doutor Eiras, em Paracambi,
chegou a ter mais de 1.000 pacientes internados, foi fechado, né? Vocês não estão conseguindo me ver? Vocês... Desculpa, eu achei que já estavam me vendo. Tá ok. É que eu tô acostumado com uma outra plataforma onde eu fico me vendo. Agora vocês estão me vendo, né? Ok, tranquilo. Mas e aí eu não me vejo. Tudo bem, sem problema. Bom, então, a partir daí, dessa criação, desse trabalho, desses dispositivos de retirada de pacientes de longa permanência, nos anos de 2010 para frente, a gente começa a avançar numa discussão bastante interessante, que é o processo de desinstitucionalização da cidade, ou seja, CAPES 3, CAPES 24 horas, o trabalho da estratégia de saúde da família, que eu não vou entrar muito, que o professor vai falar bem melhor pela experiência que ele tem, começa a se desenvolver a criação dos NASFs. Os NASFs aparecem aí nesse momento. A gente emite uma cartilha, inclusive, sobre matriciamento na atenção primária na cidade do Rio de Janeiro, em parceria com a Saúde da Família, lá na Coordenação de Saúde Mental. Enfim, e aí começa a se expandir, as ações de saúde mental começam a se expandir na cidade. Elas se expandem tanto e, naturalmente, os hospitais público-privados começam a ser fechados. O Rio de Janeiro ele fez uma opção. Bom, primeiro porque, historicamente, nós fomos uma capital, nós fomos capital do Brasil, porque, historicamente, nós tínhamos um parque manicomial importantíssimo, o maior parque manicomial do país, e porque a gente tinha muitas parcerias público-privadas aqui na cidade. Então, foi uma estratégia política, primeiro, o fechamento progressivo dos leitos de saúde mental nos hospitais público-privados. Primeiro, porque eles eram leitos de péssima qualidade. E eu posso falar para vocês, não sei se alguém já conheceu, Clínica das Amendoeiras, Clínica Santa Edviges, Clínica Raimundo Nonato, Sanatório Rio de Janeiro, enfim, são todas clínicas na região do Jacarepaguá, na região, a Clínica da Gávea, que é uma clínica, ainda hoje existe, mas é só privado, não é mais público, não tem mais internação pública. E, como eu tinha falado, Paracambi. Paracambi, quando nós fechamos o Paracambi, em 2012, abril de 2012, nós tínhamos em torno de 200 pacientes moradores da cidade do Rio de Janeiro. Então, foi uma ação assim, enorme para a retirada desses pacientes. E aí foi feita uma coisa que a gente não concorda muito, mas enfim, mas se chama transinstitucionalização. Ou seja, a transferência de pacientes de um hospital psiquiátrico para outro hospital psiquiátrico. E muitos desses pacientes acabaram indo para a Colônia Juliano Moreira, o Instituto Municipal Unis da Silveira também, que foram os principais hospitais que receberam, e eles ficaram como hospitais de retaguarda dentro desse processo. Bom, as coisas foram avançando, o número de residências terapêuticas aumentou, a vinda do PAC das cidades também aumentou, a possibilidade de criação de casas, e o governo federal, assim como o municipal e o estadual, investiram nesses apartamentos do Minha Casa Minha Vida. Parte deles foram cedidos para usuários de saúde mental que estavam internados em longa permanência nos hospitais. E aí eles foram desinstitucionalizados, né? Então, hoje nós temos mais ou menos em torno de 500 pacientes nas residências terapêuticas da cidade do Rio de Janeiro, espalhadas. Hoje são 93 residências terapêuticas na cidade, espalhadas da Zona Sul à Zona Norte, à Zona Oeste, perdão. Então, nós temos casas em Botafogo, no Maitá, temos casas em Jacarepaguá, temos casas em Bangu, temos casas em Realengo, temos casas no Engenho de Dentro, no Engenho Novo, no Meier, na Pavuna, em Santa Cruz, enfim, casas espalhadas por toda, na Ilha do Governador, no centro da cidade, na Tijuca, tem casa para tudo quanto é lado, e apartamentos também, né? Um dos critérios que foram utilizados é justamente ele estar a uma distância muito próxima do CAPES para poder favorecer o processo de cuidado da equipe técnica do serviço. E a partir daí, esse usuário pode acessar o CAPES e o serviço pode acompanhá-lo de forma tranquila e sem uma dificuldade de acessibilidade, né? Pensando na acessibilidade desses moradores. Bom,
como eu disse, tínhamos vou voltar a esses números, porque esses números são importantes para a gente ver quanto se avançou na cidade do Rio, apesar das dificuldades que a gente tem hoje. Eram 4.600, hoje são em torno de 200 pacientes. Eu tenho, por exemplo, na colônia Juliano Moreira, 142 pessoas internadas de longa pensa. O Nise da Silveira, no Engenho de Dentro, tem 31 pessoas internadas e o Pinel não chega a 10 pessoas. Então, isso não dá 200 pacientes internados no município do Rio de Janeiro, nos hospitais municipais. Então, de 4.600 a gente ir para 200, um número assim, é muito trabalho que foi feito nesse tempo, né? A criação dos CAPs, das residências terapêuticas, e um outro ponto importante para se dizer que a gente avançou na rede de atenção psicossocial, que foi instituída pela portaria 3088, né, lá por 2011, foram as unidades, o trabalho e o suporte de álcool e drogas. Um avanço na cidade, com os consultórios na rua. Hoje são 8 consultórios na rua, distribuídos aí nas várias regiões da cidade, no centro do Rio de Janeiro, que foram os primeiros, na Zona Norte, na Zona Oeste. Temos também as unidades de acolhimento, aí só temos 2 unidades de acolhimento, uma que fica aqui em Jacarepaguá, que é a unidade de acolhimento Cacildes, que é ligada ao CAPS de Mussum, né, uma brincadeira que aconteceu. Os CAPS, inclusive da cidade do Rio de Janeiro, todos eles têm nome, e esses nomes todos têm um sentido, tem toda uma história na criação desses nomes, né? Os CAPS não têm nome exatamente de médico, tem uns que têm, mas, por exemplo, o João Ferreira é o CAPS no alemão, que em homenagem ao professor João Ferreira da UFRJ, um psiquiatra importante dentro da reforma psiquiátrica do Rio de Janeiro, né? Ele atuou bastante, escreveu vários artigos, vários livros, tem muita coisa publicada do João. Eu conheci o João pessoalmente, a gente trabalhou juntos lá no IPUB durante muitos anos. Além disso, tem toda uma essa construção de criação e de organização no trabalho. Bom, nos anos de 2013, 2014, teve um avanço também em relação às emergências. As emergências de saúde mental, que eram basicamente dentro dos hospitais psiquiátricos, dentro do Engenho de dentro do Manfredini, Jacarepaguá, que fica dentro da Juliano Moreira, e dentro do Pinel, 2 delas saíram, né? A do Engenho de Dentro saiu bem antes, saiu em 2006, 2007, foi para a Policlínica Rodolfo Rocco, que é preconizado para que as emergências estejam em hospitais gerais ou em policlínicas ou em suporte 24 horas, justamente para poder atender de uma forma integral ao usuário de saúde mental. Então, hoje existe no Rodolfo Rocco, a policlínica possui uma emergência psiquiátrica. Hoje, a emergência que era do Manfredini, ela foi deslocada em 2013, 2014, para o Lourenço Jorge na Barra. Então, na verdade, Lourenço não, perdão, para o Ser Barra, que fica na frente do Lourenço. O Lourenço tem uma enfermaria de saúde mental, que até foi desativada agora por conta do coronavírus, mas que vai ser reativada novamente. O Hospital Rocha Faria, recentemente, agora em 2019, perdão, 2019, final de 2019, foi ativada uma enfermaria, uma emergência de saúde mental, então lá tem psiquiatra para suporte, com psicólogo também. Nós temos... e o SER Santa Cruz, em Santa Cruz, que fica ali a porta de entrada do Hospital Pedro II em Santa Cruz também, da mesma forma. Então, nós temos várias portas de entrada de saúde mental dentro dos hospitais gerais, o que facilita muito o acesso da população e facilita o atendimento de uma forma mais humanizada e pensando nas várias perspectivas e várias dificuldades em relação ao acesso da população com transtornos mentais. Isso sempre aconteceu, porque mas não era oficializado. Quando alguém tentava suicídio, ia para a emergência geral, não ia para um hospital psiquiátrico, para uma emergência psiquiátrica. Então, hoje isso está mais organizado, mais constituído, né, de uma forma mais orgânica. Nós ainda temos 2 emergências em hospitais
psiquiátricos, que é no Pinel, em Botafogo, a única municipal que existe, atende lá a população, e no CPRJ, no centro da cidade, do Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro. Então, hoje a cidade conta com 5 emergências de saúde mental e psiquiatria. O CPRJ no centro, o Pinel em Botafogo, a Policlínica Rodolfo Rocco no Engenho Dentro, perdão, em Del Castilho, o Lourenço Serbarra, o Rocha Faria e o Pedro II em Santa Cruz. Então são 6. Falei 5, mas está errado. Temos também as unidades de acolhimento, eu já falei que são 2 para álcool e drogas, e todas essas portas de entrada dão suporte para a população. Davidson, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda para falar. Você poderia me... Tem mais uns 3 minutos, mas se precisar, pode seguir mais um pouco. Tá bom. Então, a partir dessa organização, dessa constituição desses serviços, a rede foi crescendo e foi deixando de necessitar do lugar do hospital psiquiátrico. Isso foi natural, foi automático. Eu posso dar um exemplo de vida, porque eu trabalho intrinsecamente nesse processo há bastante tempo, 23 anos. Eu dirigi o Pinel de 2013 a 2018. Antes de ir para Juliano Moreira, eu estava lá no Pinel na direção. E nós conseguimos fechar leitos do Pinel porque a gente não precisava usar os leitos. Por quê? Porque os CAPs, tanto da Rocinha, que é o Maria do Socorro, e o outro CAPS Franco Basaglia, que a gente criou em 2016, eles começaram a dar suporte e a diminuir as internações da região da Zona Sul. Ou seja, não tinha tanta gente da Zona Sul precisando ser internado no Pinel. Vinha de outras áreas e muito da Baixada Fluminense. Isso foi um problema que a gente enfrenta até hoje, na verdade, por conta do baixo investimento dos municípios. Então, assim, o Pinel conseguiu diminuir os leitos dele. Hoje tem vários leitos que continuam bloqueados sem necessidade de uso, por conta dessa potencialidade que o CAPS 3 tem de, primeiro, diminuir o tempo de permanência na internação, né? E segundo, de poder articular com a atenção primária um cuidado no território, o que o hospital psiquiátrico tem muita dificuldade de fazer isso. Ele é muito pesado na estrutura dele para isso. Tem uma sistematização um pouco complicada do hospital, mas no CAPS não, o CAPS é muito fluido, tanto é que o número de internações diminuiu, o número de atendimentos no CAPS aumentou, e os CAPS começaram a avançar bastante. A gente teve um problema sério que aconteceu há cerca de 3 anos atrás, com uma mudança de gestão, onde o investimento na atenção primária diminuiu assustadoramente, né? Diminuindo assustadoramente, nós tivemos uma baixa de investimentos, com demissões, quase fecharam serviços, e isso fez com que, de fato, isso implicasse numa retomada de internações, né? Os dados todos, a Secretaria de Saúde tem esses dados, a Coordenação de Saúde Mental atual tem esses dados, acabaram aumentando as internações de alguma forma, mas a rede conseguiu se reorganizar de uma forma satisfatória, embora esteja sobrecarregada hoje. Os CAPs hoje estão sobrecarregados, sim, isso é real. Mas, por exemplo, em dezembro do ano passado, o Nise da Silveira, o Hospital Psiquiátrico no Engenho de Dentro, que vocês já devem ter conhecido, ou já foram, ou já ouviram falar, ele teve que, por uma questão de estrutural no prédio, ele teve que não utilizar os leitos de internação à crise. O que aconteceu? A rede se organizou, a rede não só hospitalar, como extra-hospitalar, se organizou para poder dar conta disso. Um dos artifícios foi a potencialidade dos hospitais gerais. Então, assim, tanto o Hospital Pedro II, que já tinha tido leitos, começou a potencializar os seus leitos. Hoje o Pedro II tem 19 leitos de internação em saúde mental em crise. O Hospital Lourenço Jorge tinha 5 leitos, agora não tem, eles fecharam tem cerca de um mês por conta da Covid, tiveram que usar o espaço para a Covid. O Ronaldo Gazola tinha 15 leitos também, que vai ser retomado assim que acabar a Covid, mas tinha 15 leitos de suporte. O Evandro Freire tem 15 leitos hoje na Ilha do Governador de suporte à saúde mental, leitos de internação psiquiátrica, mas que tem um viés clínico na necessidade de suporte em comorbidades, por exemplo. E estou esquecendo de algum lugar. Não, acho que são só esses hospitais mesmo.
que tiveram esse upgrade aí para poder dar suporte às internações tradicionais dos hospitais psiquiátricos. Hoje a gente ainda tem internação em hospital psiquiátrico, o nosso estado é um dos estados que ainda tem que lançar mão disso, infelizmente. Eu digo infelizmente porque tem experiências fora do Rio de Janeiro que são extremamente exitosas, extremamente com sucesso enorme de atendimento sem a crises fora do tradicional do hospital psiquiátrico. Porque o hospital psiquiátrico ele acaba sendo um recurso muito fácil de ser utilizado, né? Porque lá tem remédio, lá tem contenção, lá tem uma enfermagem que muitas vezes não consegue avançar. Quais os estados? Por exemplo, São Paulo, maior do que nós, começou a intensamente as internações. Nós temos as experiências no Nordeste, em alguns estados do Nordeste, como Pernambuco, como Natal, que eles conseguiram fazer um avanço muito grande da atenção primária. A atenção primária é muito forte de acompanhamento e de detrimento desses hospitais, desses leitos de hospitais psiquiátricos. O SUS ainda permanece com essa lógica, com atendimento. Minas Gerais, não posso esquecer de Belo Horizonte. Conheço o trabalho de Belo Horizonte, já fui a Belo Horizonte, conheço a rede de Belo Horizonte. A rede de Belo Horizonte é uma rede extremamente potente, forte. Não sei agora, mas até uns 8 anos atrás, era uma rede extremamente forte, onde a internação nos CAPs 3, eles chamam de CERSAM, Centro de Referência em Saúde Mental, não chamam de CAPs, acontece com uma fluidez muito interessante. Eles fazem um esquema muito bacana, porque o profissional do CAPS é o profissional que vai para a emergência psiquiátrica, fica na Santa Casa. E esse profissional fica à noite na Santa Casa, dando suporte para todo o atendimento em relação à crise. A ambulância, eles têm 2 ambulâncias, não tinham, né? Estou falando de 7, 8 anos atrás, a última vez que eu fui lá. A ambulância leva à noite, a partir de 7 horas da noite, leva para esse serviço de urgência psiquiátrica, que chamam de SUP, e é feito todo o atendimento à crise, o manejo à crise com psicólogo, médico e enfermeiro, né? E um técnico de enfermagem. E eles manejam a crise de uma forma muito fluida, com as várias possibilidades que existem de manejar a crise, sem precisar medicar, sem precisar conter, apenas pela palavra, né? Ou apenas, como se fosse muito pouco, né? É muito, na verdade, a palavra. E eu presenciei isso lá, ninguém me contou isso. Eu passei uma noite inteira no Serviço de Urgência Psiquiátrica de Belo Horizonte, e eles conseguiam manejar situações fantásticas com a palavra, né? O psicólogo, o enfermeiro do lado lá dando suporte para o usuário, e o médico não precisava medicar ninguém, né? Não era necessário. Bom, os trabalhos do Nordeste com álcool e drogas são fantásticos, assim, o trabalho de redução de danos. Eu costumo dizer que aqui no Rio de Janeiro a gente está engatinhando com a redução de danos. O trabalho do povo do Nordeste é fantástico com redução de danos. Eles de fato vão negociar com o tráfico, eles vão negociar com a comunidade, eles fazem redução de danos de verdade. A gente tem uma violência aqui que às vezes impede, atrapalha um pouco a gente fazer, apesar disso existir. Os nossos CAPs 24 horas aqui, os nossos CAPs 3, o Mussum, o Paulo da Portela, o Raul Seixas, o Miriam Makeba, eles fazem ali, inclusive eles estão fazendo isso na pandemia, né? Eles não estão dentro, eles estão fora. Eles trabalham indo ao território e dando suporte para esses usuários de álcool e drogas. Tem muita coisa bacana acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. Pena que isso não tem mídia, né? Isso não tem notoriedade, assim, as pessoas não apresentam isso de uma forma tão interessante, porque talvez não seja interessante dizer que ações para usuários de álcool e drogas, ações para pessoas que têm transtorno mental, podem dar certo se tiver investimento público adequado e necessário. Eu estou correndo aqui para ver meu tempo, acho que já estourou, né? Já. Então, acho que é por aqui, assim, trouxe questões para a gente discutir também, assim, estou aberto aí para discussão, perguntas e tal. Obrigado aí, Alexander. Acho que você já foi respondendo as questões, né?
E eu vou falar um pouco, né, da minha experiência e fico muito feliz com a sua fala, né, além do resgate histórico, né, é um diálogo que a gente tem muito na rede, né, e é bacana porque às vezes em sala de aula eu me sinto muito sozinho, né, em contar um pouco dessa rede, né, os alunos aí que já tiveram aula comigo certamente já ouviram, né, essa expressão do deserto sanitário, né, onde a gente faz exercício de territorialização e pensar, né, um pouco essa rede e sobretudo como você vem finalizando, né, essa questão de que sem financiamento essa rede não acontece, né, essa rede proposta para a gente articular esse cuidado diferenciado, humanizado, né, onde o sujeito, né, ele está no centro do cuidado e não, né, essa lógica biomédica, o quanto isso é possível, né, eu acho que a gente, no lugar de profissionais aí da saúde mental, sempre está nesse dilema, né, a gente entende que tem muita coisa a avançar, mas a gente precisa reconhecer também que a gente já andou muito, né? Quando você fala do Nis da Silveira, né? Eu lembro lá por 2015, eu entrei na rede do Rio de Janeiro para compor o NASF no final de 2011 e fico até o ano de 2019. Né? Eu me recordo que lá em 2015, mais ou menos, a gente tinha cerca de 80 pessoas internadas no NIS na internação de longa permanência nesse processo de ZINS, né? E daí você traz que hoje a gente tem em torno de 30, 31 pessoas, né? Obviamente que isso fala como esse processo é complexo, né? Ele precisa dialogar com a rede, ele precisa dialogar com as possibilidades, né? Porque a gente acaba tendo um entendimento e busca, né, operacionalizar esse cuidado para que ele aconteça, né, numa lógica psicossocial aí, de um modo articulado. Então, quando a gente pensa, né, por exemplo, o processo de enzimas aí que o professor Alexander trouxe, né, a gente tem equipes, né, que começam a dialogar com os familiares desse sujeito que está lá numa internação de longa permanência, né, precisa se esgotar esse processo para depois pensar num processo de residência terapêutica, né, um serviço de residência terapêutica. Obviamente que isso demanda, né, recurso material, financeiro, né, e a prefeitura não consegue construir 1000 casas para serem, né, serviços de residências terapêuticas. A gente tem toda uma legislação que busca, né, garantir esse processo de cuidado, né, e eu acho interessante quando vem a fala, né, da aluna, né, mas ainda há internação? Sim, ainda há internação, mas é uma outra perspectiva de internação, né? A internação é entendida aí pela rede como o último recurso, né? Então, pensando, né, exemplificando um pouco disso, em vez de o sujeito ir direto, né, para o manicômio ou para a emergência já na porta do manicômio, né, hoje a gente entende que se ele abre uma crise, né, ele vai para um CAPS 3, esse CAPS 3 tiver recurso, né, para receber ele naquele momento, né, caso isso não seja possível, ele vai para uma emergência psiquiátrica, ele pode ficar lá, né, em acolhimento cerca de 3 dias, e a gente tem experiência que muito das crises conseguem ser cuidadas, né, revertida essa crise, volta para o território, obviamente, todo um processo de diálogo com o CAPS de referência do território, com a saúde da família, né, então, assim, alguns casos, chega no terceiro dia de acolhimento, percebe-se que vai precisar sim de uma internação, porque não está conseguindo estabilizar, né, esse sujeito e tirar ele da crise, né? A gente começa a dialogar com a saúde da família, a perspectiva, né, de um trabalho de como lidar com essa crise no próprio território, né, entendendo que a crise faz parte do movimento de vida, né? Então acho que esses são um dos rompimentos, né, que vem falar da reforma psiquiátrica, que, né, anda de mãos dadas com a reforma sanitária, com o marco da luta antimanicomial, e o Rio de Janeiro, né, ele conseguiu, diante de todo esse cenário que o professor já falou, né, a gente era ali um lugar que mais se tinha internação psiquiátrica, assim como a gente era um lugar também focado numa lógica
hospitalocêntrica para o cuidado de saúde como um todo, né? A capital do Rio de Janeiro também já foi a capital com maior número de hospitais, sobretudo públicos, né? E isso vai implicar numa lógica de cuidado em saúde hospital centrado, né? Então, a gente precisa ir pensando todos esses aspectos, né, para pensar esse desenvolvimento de uma reforma psiquiátrica, né, que não está dada, que acontece dia a dia. Se a gente não percebe o avanço, né, a gente acha que não está caminhando, né, a gente vem aí desde 2017, 2016, né, sofrendo algumas dificuldades, né, com a RAPS, né, que é a Rede de Atenção Psicossocial, o que que a gente pensa, né, como proposta para essa rede de cuidado. Isso tem a ver com questões políticas, econômicas, históricas, e sobretudo com uma rede que consiga dar conta, né? Se São Paulo consegue pensar esse cuidado, né, com uma rede de portas abertas, né, com cuidado territorial, no dia a dia, né, isso fala de um investimento dessa rede da conta, né, e a gente vai vendo essa tentativa acontecer no Rio de Janeiro, acontece em alguma parte, às vezes a gente dá uns passos para trás, né, o professor cita ali o primeiro CAPS, né, de Irajá. Eu trabalhei na 33, né, todo o período que eu trabalhei no NASF, né, no Núcleo Ampliado de Saúde da Família, antigo Núcleo de Apoio à Saúde da Família, e dentre essas reformas de RAS e RAPS, a gente teve a mudança, né, a questão da Política Nacional de Atenção Primária, onde a gente vai percebendo, né, a chegada. Eu vou compor uma equipe de NASF lá em 2011, né, e que é o momento que o Rio de Janeiro começa a ampliar de uma forma bem agressiva, né, o número de equipes de NASF no Rio de Janeiro. A gente chega a ter 76 equipes de NASF, né, até 2016, mais ou menos. Depois a gente começa a ter um certo desmonte, né? A 33 hoje ela teve a demissão de todos os seus NASFs, né? E ela não conta mais com o NASF, e isso implica direto no processo, né? É um CAPS que vai ficar mais sobrecarregado do que ele já está, é um ambulatório de saúde mental que subsiste nesse território, que vai ficar mais enforcado, né? E isso vai resbalar na emergência psiquiátrica. Para vocês terem uma ideia, a gente ficou no CAPS de Guadalupe em torno de 1 ano e 7 meses sem psiquiatra. E o resultado disso foi que a emergência, né, do Rodolfo Rocco, ela abarrotou, e o número de internação cresceu significativamente, né? Isso tudo porque os nossos usuários que frequentavam esse CAPS ficaram com uma assistência, né, comprometida, e acabaram, então, né, isso foi feito um estudo na época, né, de entender o que estava acontecendo, e se percebeu ali, né, quando a gente olha para esse território e olha para essa rede, ficou muito visível, né, que a falta de um profissional que compunha aquela equipe acabou trazendo danos para o processo de cuidado, né, que o CAPS tem naquele território. Obviamente, o CAPS ele não deve estar sozinho, né, apesar de ele ser um equipamento que ele tende a estabelecer os seus tentáculos para esse território, né, mas às vezes a gente tem uma equipe, né, de recursos humanos que ela não dá conta, e sobretudo essa articulação com a equipe de saúde da família, com as equipes de NASF, ela é muito rica, né, e pensando aí a questão de saúde mental, aproveitando que a gente tem o pessoal aí, os alunos da enfermagem, né? Eu acho brilhante pensar a questão, né, do cuidado desde a estratégia de saúde da família, né? Porque é um pré-natal, né? É uma puericultura que vai passar por um atendimento lá da enfermagem, né? E que pode apresentar sinais de sofrimento psíquico, e se não cuidar, né? A gente consegue ir vendo essa linha, né? Da atenção primária ao nível hospitalar, né? Então, assim, e o quanto a chegada do NASF, né, na saúde da família também começa a cumprir essa perspectiva de trabalho do NASF, né, de uma educação permanente, né? Eu tinha experiência com profissionais
da enfermagem que, logo que eu cheguei, colocam, né, essa dificuldade, uma dificuldade muitas vezes ligada ao próprio processo de formação, né, onde tem uma ou duas cadeiras, né, nessa formação e não, muitas vezes não traz ferramenta suficiente, né, perspectiva de cuidado de saúde mental. E isso foi muito bacana, porque como, né, a gente não tem só o cuidado longitudinal, a atenção primária, né, essa convivência com os profissionais também, a gente ia vendo o quanto a potência, né, da equipe de saúde da família ela ia se expandindo, né, quando tinha esse suporte ali, esse auxílio do NASF, né, esse diálogo com o CAPS era mais facilitado, né, a gente começava a fazer um processo de convite, né, e incentivo para que fosse para supervisões de território, né, supervisão da rede, que eu acho que essa é uma ferramenta muito rica que a gente tem no Rio de Janeiro. Eu não sei o quanto isso está acontecendo nesse momento, né, mas era algo que me soltava os olhos, né, porque eu venho do sul do país, fiz uma residência em saúde da família e comunidade na região serrana de Santa Catarina. No final da residência, tive a possibilidade de fazer um estágio na residência de saúde da família da Fiocruz e entendo que consigo viver um pouco, né, o processo de expansão da saúde no Rio de Janeiro e acabo me colocando nesse processo depois da residência. E com isso a gente acabava percebendo um pouco, né, desse processo de cuidado. Desculpa, gente, perdi um pouco o raciocínio, mas esse processo que vai se interligando. Ah, lembrei. Então, quando eu chego no Rio de Janeiro, eu vejo a questão da supervisão, né, que não era algo tão presente, por exemplo, no território de Santa Catarina. Alguns municípios tinham, outros não tinham esse espaço de supervisão, onde possibilitava, né, tanto a supervisão quanto o fórum de rede, né, que é um lugar de encontro, né, desses profissionais para pensar os casos complexos, para pensar o fluxo da rede e o quanto o NASF, né, que todos os NASF do Rio de Janeiro tinham um psicólogo, a gente tinha uma diretriz inicial onde isso era obrigatório, né, o profissional da saúde mental na equipe de NASF, entre os profissionais era entendido o psicólogo, o psiquiatra, e hoje a portaria ela está mais solta, né, ela não marca tanto apesar de a gente ter aí os gestores entendendo a necessidade, a complexidade e, e o quanto o trabalho, né, do psicólogo ali ele é necessário, né, porque a gente tem uma série de elementos sociais aí que tende a aumentar, né, o sofrimento psíquico. Quando a gente fala do Rio de Janeiro, a gente tem a violência, né, como um fator bastante marcado, principalmente em alguns territórios, isso está muito escancarado e a gente consegue perceber o processo de adoecimento, né, nesse território por conta dessa violência, né, a gente vivenciou um projeto da Cruz Vermelha também que traz, né, essa perspectiva de saúde mental e violência armada, e que o Rio de Janeiro ele foi um território que pensa experimentalmente esse projeto, porque é uma cidade, né, onde tem mais mortes do que territórios em guerra, né? Então, assim, para além das mortes, né, dos lutos, desses processos, dessas mortes, né, há um sofrimento também acelerado e potencializado por esse movimento, né? E a gente começa a ter uma perspectiva de trabalho de saúde mental desde esse território, não só de um diálogo dessa rede, mas também com a própria população local. Eu lembro de uma ação antimanicomial que a gente fez na própria unidade, né, fazendo sala de espera, conversando com as pessoas que estavam esperando algum tipo de atendimento em saúde, e foi muito rico, assim, porque quando a gente, né, cria, né, esse diálogo sobre saúde mental, a gente começa a descaracterizar muitos mitos,
mitos, né, e falsos mitos aí sobre a saúde mental, permite que as pessoas falem sobre isso, né? É, eu lembro nesse, nesse percurso, né, de muitas famílias falarem inicialmente com uma certa vergonha, né, de ter esse familiar, falar do seu lugar, de não saber como lidar com isso, né? A saúde da família no Rio de Janeiro começa com os agentes comunitários de saúde, né? Começa a desvendar muitas situações de saúde mental que estavam sem cuidado, né? De encontrar pessoas acorrentadas em pé de mesa dentro de casa, né? E não porque essa família era má, mas por não sabia como cuidar, né? E acho que esse é mais um ponto, né? Quando a gente vai ter o CAPS, o NASF, né? A gente cuida dessa família também, né? E oferece perspectiva para essa família possa ir dando conta desse cuidado, né? E a gente vai, é, acho que, desfazendo muitos mitos e ampliando a possibilidade e a potência de cuidado, né? Desses dispositivos, né? Não vou me alongar muito para a gente não fugir dessa perspectiva de tempo e poder abrir aí para que vocês possam ir trazendo, né, as suas dúvidas, a gente ficar mais no nível é, do diálogo mesmo, mas acho que é muito é fundamental a gente também entender que essa rede ela precisa, né, de recursos humanos, a gente precisa de plano de carreira para esses profissionais, né, a gente precisa de financiamento, a gente sofre um golpe recente onde, né, a gente tem um desinvestimento financeiro do governo federal nos CAPs, né, e esse dinheiro é pensado em outros dispositivos que a gente não consegue garantir, né, a questão do cuidado técnico de saúde mental nesses outros dispositivos, e isso acaba sendo um agravante, porque começa a nos sinalizar uma lógica, né, manicomial novamente. Então, acho que reforçar, né, o quanto a luta, né, antimanicomial ela está no dia a dia, né, nas nossas ações, na nossa perspectiva de trabalho, na nossa leitura política desse cenário todo, né, o que favorece, o que regride, sem esquecer que a gente andou pra caramba. Precisa andar bastante? Precisa, né? Como o professor colocou aí, a gente tem estados aí que já conseguem manejar a sua saúde mental de um modo, né, a entender a internação como último dispositivo, entender que muita situação de sofrimento ela pode ser dada conta sem a medicalização da vida, né? E isso não quer dizer que a gente é contra a internação, que a gente é contra a medicação, né? Mas, sobretudo, uma leitura racional sobre qual recurso dá conta, né? E acho que isso vem na essência aí da proposta do cuidado psicossocial, né? Quando eu centro no sujeito. Sim. Você me permite uma colocação em relação a isso, porque eu acho que esse é o ponto que a gente enfrenta hoje. Você me permitiu já, então. Obrigado. Claro. Porque, assim, eu, eu, eu tenho alunos de psicologia e de enfermagem. E o ponto nevrálgico dessa discussão passa exatamente no processo de formação desses alunos. Porque na graduação, o entendimento de todo mundo é que, assim, eu vou agir até aqui, daqui para frente eu vou dar para o médico. Porque daqui para frente o médico vai resolver porque ele vai me medicar e eu não posso me medicar. Mas eu sou impedido de trabalhar porque eu não medico, porque eu não prescrevo. Então, assim, tem um problema em nós, aqui no Brasil, principalmente, que a gente não consegue perceber o quanto nós somos potentes, e aí, assim, a tua experiência com saúde da família, você pode falar muito bem disso, de que não necessariamente você tem que ter um médico, ou o médico está presente dentro desse processo, e que você vai poder fazer um trabalho potentíssimo dentro do território, usando os recursos que tem dentro do território, primeiro, através da escuta desse sujeito, segundo, através do vínculo, da transferência, enfim, cada um vai dar um nome que quiser, mas dessa relação que se estabelece com o outro. Eu acompanho pessoas psicóticas sem fazerem uso de medicação. Por quê? Porque a pessoa chegou para mim e disse na minha frente: se você disser para mim que eu vou ter que tomar remédio, eu vou embora.
Eu vou fazer o quê? uhum, Ela está me dizendo, olha, se você disser para mim que eu vou usar remédio, eu vou embora agora. Então eu nunca vou falar para ela que ela vai ter que usar remédio. Tá, e aí, o que a gente faz? Eu não sei, mas a gente vai criar, porque a clínica da atenção psicossocial é essa clínica da criação, da possibilidade da gente apostar no sujeito. E quando a gente pensa que o médico está sempre lá como retaguarda da gente, cara, a gente fica sempre passando por isso. Eu estou falando isso porque, assim, há pouco tempo, agora eu estava numa discussão com os alunos, e a fala deles era assim, mas eu vou fazer desmame. Mas você não faz desmame, quem faz desmame é o médico. Né? Quem tira o benzodiazepínico não é você, psicólogo, é o médico. Nem é você, enfermeiro, é o médico. Então vamos parar com isso, vamos pensar em outras estratégias que a gente pode ter e entender que a nossa potencialidade profissional é muito maior do que ficar de babá de médico. Essa uhum. lógica a gente ainda produz, né? Não sei se você concorda com isso, mas a gente produz ainda na nossa Sim, prática institucional. sim. Eu vejo muito isso, né? Porque eu pego boa parte dos alunos, eu pego eles lá no final do curso, né? E eu falo o quanto eles Uhum, chegam formados, muitas das vezes formatados, né? Em busca da patologização, né? Eu dou um caso muitas vezes proposital, né? De um sofrimento e o uhum, aluno está obcecado em achar uma psicopatologia e classificar. uhum. A gente tinha uma matriz anterior em que a disciplina era a saúde da família, né? E era um prazer da disciplina, mas tinha um sofrimento também, porque era uma desconstrução, né, desse mecanismo de formação que a gente tem. Né? Hoje a gente tem a disciplina de clínica ampliada, né, que tenta ocupar um pouco desse espaço de dizer que, olha, o cuidado ele ultrapassa, né, a medicação, ele ultrapassa a internação, e quanto nós temos ferramentas, né, assim como também para a gente às vezes é calado, né, por esse ato médico da prescrição, né, mas o quanto a gente também poderia dialogar e pode, é, às vezes depende do ego do outro profissional, né, mas eu já tive muitas oportunidades de poder dialogar a medicação com o médico de família, né, alguns Sim. topavam, outros não, né, outros tomam, não, esse é restrito a mim, né, muitos reconhecem que o que ele tem de psicofarmacologia a gente tem também na nossa formação, né? E a gente pode ter um diálogo, né, para alcançar perspectivas ali de cuidado saindo, Sim. né, do centro da medicação e esse lugar nosso, né, enquanto profissional que não é médico, né, mas que tem muita ferramenta, né, para dar conta, né, como você coloca aí, né? É, Eu conheço um médico, você deve, não sei se você já fala do Lula, o Lula Vanderlei, lá uhum, do Espaço Aberto ao Tempo. O Lula não medica, sei lá, porque às vezes ele medica, mas o Lula quase não medica. O Lula médico não medica. Como é que o Lula trata? Trata com arte. O Lula trata os pacientes dele com arte. E através da arte e das construções que ele vai pensando, ele vai estabelecendo as relações possíveis ali com quem está em crise ou com quem não está em crise, né? Assim, ele foi um dos primeiros aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, a fazer uma enfermaria de porta aberta. E quando ele abriu a porta foi um pandemônio, sabe? Mas como? Os pacientes vão fugir, vão ir? Não vai fugir. Não vai fugir porque a gente vai sustentar a permanecer aqui de outro jeito. Mas para quando você não sabe fazer, e quando você não conhece, quando você não tem ideia do que é, a primeira reação é não vai dar certo. E o Lula é um cara assim fenomenal, porque quando você diz para ele que não vai dar certo, é aí que ele vai investir para dar certo, né? E deu uhum, certo, assim, o trabalho da enfermaria, que era uma enfermaria do Nis da Silveira, o Espaço Aberto ao Tempo, que depois virou um CAPES, enfim, é fantástico. Até hoje ele faz um trabalho de excelência, vamos dizer assim, mas que infelizmente a gente acaba não seguindo. A gente pouco utiliza, por exemplo, de arte para manejar situações de sofrimento dos sujeitos. Né? A gente prefere achar que ele tem que ir para consulta médica, porque na consulta médica ele vai ser melhor avaliado, melhor visto. Né? A população acha isso, né? A população uhum, brasileira acha isso. Vide a cloroquina, né? A uhum, gente, a gente acredita numa coisa que, assim, tem comprovação, mas não tem comprovação. Estou fazendo partido de ninguém, não. Só estou falando de ciência, né? uhum, Eu estou falando de ciência.
Mas a gente tem essa questão com medicação, com um remédio que vai curar a gente, o remédio que vai dar a salvação da gente, né? Isso é Uhum, complicado, porque se tratando de doença mental, não existe o remédio que vai salvar a minha vida. Não existe o remédio que vai curar todos os meus males, os meus sofrimentos. Sofrimento é algo que a gente que precisa precisa ser compartilhado, de ser vivenciado, né? Não é uma pílulazinha que vai conseguir compartilhar isso. A gente tem muita dificuldade disso, muita dificuldade. sim. Os italianos já têm uma facilidade melhor, enfim. Por exemplo, a gente tem uma dificuldade também de pensar que esses movimentos, o movimento de fala dos sujeitos, você deve conhecer os ouvidores de vozes, né? O trabalho dos ouvidores de vozes, que é um trabalho fantástico que enxerga a psicose de outra forma. Ele está escutando vozes, e daí? Tem um monte de gente que Uhum. escuta. Tanto que a gente começa a ter um movimento de questionar, né, a ouvir voz como sintoma psiquiátrico, né, e eu Isso. acho que isso tem sido extraordinário, né, nos eventos mais recentes, né, onde a gente tem discutido, né, o cuidado de saúde mental, é, e eu acho que vai um pouco ao encontro do que a Stephanie colocou aqui como pergunta, né, o que fazer quando o sujeito não quer medicação, então a gente oferece a meditação, a arte-terapia, o que seria mais adequado, né? E eu acho que abrir lugar para o sujeito existir, na maior parte das vezes, quem vai dizer o que é adequado, né? É, Salvo muitas aspas por adequado, né? Porque a gente tem que cuidar para não adequar o sujeito numa sociedade doente, né? Como a gente uhum. muitas das vezes vê um movimento aí, que é um movimento muitas vezes da patologização, né? O Doentes de Brasil falou disso ano passado, né? Aquele texto que vem falar de um Sim, do profissional Fernando, do Fernando Tenório. Uhum. que vem se perceber o quanto era cruel, né? O sujeito vem me reclamar do processo de trabalho dele, eu dou um remédio para ele voltar para esse processo de trabalho que está ali triturando o que há de subjetividade, o que há de sujeito, né? E eu acho que hoje a gente começa a ganhar força esse movimento de dar lugar, né? De sujeito de direito para o dito louco, né? Então, o que ele pode dizer, né? Hoje a gente começa a escutar o familiar, né, falando sobre a, essa medicação, para fazer um ajuste dessa medicação. A gente tem profissionais da psiquiatria que já se dispõem, né, que olha, esse familiar e esse sujeito está tomando a medicação, ele precisa ser escutado, ele tem algo a dizer sobre os efeitos disso na vida dele, né? E que a gente vê, Stephanie, muitas das vezes, né, o quanto o sujeito ele não quer tomar medicação porque é só efeito colateral e o que, né, produz sofrimento ali não é dado conta, porque a medicação, e na maior parte das vezes, ela anestesia. Às vezes a gente precisa anestesiar para esse sujeito continuar na vida. Mas o que a gente critica é um movimento de uma medicalização da vida, né, onde o sujeito vai sendo apagado e anestesiado e ele não vai dar conta de estar na vida. Né? Então, é, a Renata está com a mão levantada aí, eu acho que ela está querendo abrir o microfone para falar. Renata, pode abrir aí e colocar o seu questionamento, a sua reflexão. Renata, tá por aí? Então, acho que a gente vai seguindo. Se a Renata voltar. Dentro desse ponto que você está colocando, eu estou lembrando aqui dessa relação que existe com a medicação, principalmente na psicose. O que é para um psicótico? Ele é psicótico. Tomar um antipsicótico, né? Pô, eu estou tomando algo contra mim mesmo. E é isso que os usuários dizem para gente, né? Não, mas eu não vou tomar aquele remédio, aquele Aldol, aquela risperidona, porque ele vai atrapalhar os meus pensamentos. E atrapalha. Porque ele vai me deixar meio amarrado, meio contido, meio enclausurado, e de fato é isso, né? É isso que o antipsicótico vai produzir nesse sujeito que é psicótico. Ele não vai ajudar esse sujeito a viver melhor, a viver bem.
Ele não vai fazer isso. Ele vai diminuir os delírios, vai diminuir as alucinações, mas se essa pessoa se constitui em delírios e alucinações, como é que faz? Né? Essa é uma discussão extremamente legal e bacana da gente poder fazer, porque senão a gente acaba entrando. Eu convivi muitos anos com os residentes no IPUB, eu trabalhei lá, e os residentes de medicina. E era uma coisa fantasiosa, porque eles queriam tirar o delírio e a alucinação de quem se constituía no delírio e na alucinação. Então a gente dizia para eles, cara, mas assim, ele é isso, ela é isso. Como é que você vai tirar isso da pessoa? Você pode melhorar um pouco, pode ajudar uma melhor convivência, ok. Mas a pessoa se constitui desse jeito, você vai tirar ele, a existência dele, ele se coloca no mundo desse jeito. É a forma dele se colocar no mundo. Você precisa entender isso. Que você, senão acaba sendo uma invasão a esse outro, e aí você destitui ele completamente de vida. Então ele vai acabar morrendo, ele vai se matar, porque ele não pode ser nada, né? Ele não pode ser aquilo que ele é, né? E a gente tem muito isso, né, na nossa sociedade. A gente não permite que o outro seja aquilo que ele é. Ele acha que a gente tem que fazer que o outro seja aquilo que a gente quer que ele seja. É aquela coisa da ordem, do clausuramento, né? Da pedagogia que o Foucault fala, né? Daquela analogia que ele fala do crescimento da árvore, né? Que eu vou ter que sempre lá uma coisa ortopédica, eu vou ter que botar lá a madeira para aquela árvore subir sempre reta. Ela não pode subir, vai virar de lado para o outro. Ela tem que crescer sempre reta. Mas por que a gente tem que crescer reto? Né? Por que está constituído dessa forma? E existem variedade de pessoas. Isso incomoda demais a nossa sociedade. A sociedade é muito doente, não só de Brasil, mas de relações também, porque ela se incomoda com o crescimento do outro, se ele cresce de lado do outro, mais para cima, mais para baixo, ou se não cresce também. A limitação dos sujeitos, né? Quanto isso incomoda a gente? Mas ele tem que sentar lá e assistir a aula, mas ele não consegue sentar lá e assistir a aula. Mas então ele vai ter que sair do CAPES. Então ele vai ter que ir embora os CAPES fazer isso. Os CAPES fazem isso, infelizmente. Né? Esse sujeito não se adequa ao CAPES. Mas por quê? Porque ele não quer tomar remédio, porque ele não quer isso. Tá, mas então vamos trabalhar isso. E não mandar o cara embora. Né? Mas ele é violento. Tá, e aí, o que eu vou fazer com essa violência? Isso não se apresenta como uma questão, e sim como algo que vai em relação à moral da sociedade, uma certa moral social, que a gente, infelizmente, não consegue romper, né? Quando a gente tenta romper, puf, te volta tudo de novo. E que eu acho, por isso. Indo ao encontro disso, né? Eu lembro de um caso em que a psiquiatra da equipe do NASF, né, fala de uma senhora, né, que a gente vai fazer uma avaliação por pedido de Ministério Público e, obviamente, a gente não sabia dessa senhora e começa um processo de acompanhamento, de cuidado, né? E a psiquiatra é a primeira a dizer, olha, eu não vou medicar porque a psicose dela é tão bem estruturada que a medicação não vai surtir efeito, não vai mudar essa estrutura psicótica. Ela até os 65 anos. Agora, né, essa medicação só ia tirar aspecto de vida dessa senhora, né, mas não ia produzir esse ajustamento tanto solicitado muitas vezes pela própria justiça, né, essa adequação do sujeito, né, e eu acho que a Beatriz Nunes fala aqui da questão, né, ela reconhece a importância da luta, dessa perspectiva de cuidado psicossocial, né, e ela fala, às vezes, de uma certa radicalidade de algumas pessoas do movimento. Eu acho que talvez a radicalidade, Beatriz, é contra o manicômio, entendendo que esse sujeito ele pode ficar internado numa ala psiquiátrica dentro de um hospital geral, para que a gente não tenha mais sujeito que tem o transtorno mental morrendo por infecção urinária. Né? É inadmissível em 2020 as pessoas morrerem, né? Porque no manicômio, no ano 2000, no ano 90 e antes disso, entendia que o louco era só louco, mas tinha um corpo ali, o cara morria de uma hipertensão não tratada, né? Ele morria de uma infecção urinária. É muito triste, né? A gente está num momento que a gente se diz tão civilizado, tão modernos, contemporâneos, e as pessoas morrem por infecção urinária, que é algo clinicamente muito simples. Mas havia uma cultura de que só haviam psiquiatras no manicômio e que o problema desse sujeito era só a loucura, né? Mas o louco ele tem hipertensão, ele tem diabetes, ele tem, né? Tudo que a gente
tem, ele tem, porque ele é sujeito também. Eu acho que a radicalidade é um pouco nesse sentido, e não numa perspectiva de que a gente vai dizer que dá para seguir sem nenhuma internação, né? Mas eu acho que é como a gente avalia, né, essa perspectiva de avaliação, né, entendendo onde que está esse recurso na minha possibilidade de ferramentas aí de cuidado. Não sei se, Dentro né, disso, tem a Lei 10.216 é bem clara no artigo 6º. 3 tipos de internação: voluntária, involuntária e compulsória. A lei da reforma psiquiátrica fala de internação. Ela não diz contra a internação. Ela só diz que a internação não pode acontecer exatamente no que você acabou de dizer, nesses lugares, né? Mas em algum momento os italianos internam, os espanhóis internam, que são as nossas referências, né, no mundo. Eles internam, mas eles não internam em manicômio mais, né? Eles têm outros dispositivos mais adequados para a internação. Não tem mais hospital psiquiátrico tradicional na Itália, mas tem internação, eles não deixaram de internar. O problema é exatamente o que você está falando. Assim, os nossos hospitais de internação, e isso é uma transmissão complicada, porque, por exemplo, quando você cria a enfermaria do Pedro II em Santa Cruz, eu te dar só um exemplo de exatamente o que você está falando, ela vira um manicômio, porque a enfermaria dentro do hospital geral também pode virar manicômio. Todo mundo trancado, enclausurado e amarrado, né? E ainda levaram o louco lá para dar eletrochoque em todo mundo, né? Que tinha um psiquiatra lá que dava eletrochoque em todo mundo. Para você ver, assim, isso é o hospital geral. Então não é só uhum. o fato de ir para o hospital geral, é toda uma mudança de mentalidade em relação ao processo de trabalho. Porque senão você só desloca do manicômio e cria um outro manicômiozinho dentro do hospital, do hospital geral. Mas o manicômio, gente, assim, ele é assustador as formas de relação que elas se estabelecem. Eu posso contar para vocês aqui situações que vocês vão ficar assim, estarrecidos, porque era manicômio, porque não era outra coisa. Se fosse outra coisa, ia se pensar de outro jeito. Mas no manicômio não se pensa de outro jeito. Se pensa como a primeira alternativa: medicar, amarrar, deixar sem alimentação, colocar numa cela forte. Ah, não tem cela forte? Não, não tem, mas tem uma sala que vão trancar o cara, vão amarrar uma gaze e uma atadura, gaze não, atadura, e vão amarrar na pilastra e deixar o cara lá dentro, trancado. Eu vi isso na Juliano Moreira, nesses 2 anos que eu tô lá na direção. E que isso tem a ver, né, com esse desmonte, né, Alexandre? Se eu tiro o NASF, o que vai entrar no lugar como possibilidade de cuidado é a medicação, é a internação, né? Se eu tiro o psicólogo, se eu tiro o enfermeiro que trabalha com saúde mental, que trabalha com saúde da família, eu começo a criar desassistência. E daí, talvez a alternativa mais rápida e barata é chapar o sujeito na medicação, né? Então, assim, isso não é né? Não é uma pregação de que a gente vai viver num mundo cor-de-rosa sem Claro. antipsicótico, né? É uma luta para que a gente não use mais o Aldol como antipsicótico, né? Que a gente vá por um antipsicótico, porque qualquer um da área, né, sabe o dano, né? A gente sente é, uma certa dor quando a gente vê a prescrição do antipsicótico atualmente. A gente sabe os danos que isso vai causar, né? Tem estudos americanos que falam que o uso do antipsicótico ao longo da vida de um paciente, ele perde 20 anos de Sim. vida. Ele morre antes. Cloroquina, né? Mata mais do que cura, do que trata, né? Do que é a perspectiva aí. A Daniele tá aí, gente, tá com a mão levantada. Quer abrir o microfone para falar? Boa noite, queridos. Boa Estou noite. gostando muito, muito desse debate, porque eu terminei agora de fazer um curso de intervenção, de intervenção clínica, né? E fala muito sobre a reforma antimanicominal, né? Me enrola um pouco, me fala esse nome. E eu já tive algumas experiências de poder entrar em alguns manicômios por conta dessas alas de dependência química, né? Então, você acaba tendo um acesso, você acaba passando ali, vendo, observando um pouco.
E terminando esse curso, eu confesso que eu fiquei bem abalada, eu chorei bastante, porque a realidade, a situação deles é muito grave. Eu concordo 100% com o que vocês estão falando aí a respeito da reforma, a respeito do encerramento. Eu tenho só uma dúvida, assim, de uma situação que eu vivi, que eu presenciei, e que me impactou bastante, a respeito de um paciente que entrou, ele tinha surto, ele entrou num hospital público, municipal, aqui no Rio. Ele estava em surto, mas ao mesmo tempo parece que ele foi esfaqueado, alguma coisa assim. Por isso que ele foi para lá. E ele deu entrada na sala, deram entrada com ele na sala amarela. Na sala amarela, deram assim, como se falam, eles falam medicação cavalar, né? Que derruba até um boi, que não tem como. Sossega-leão. Sossega-leão, é. E não tem como aquela pessoa levantar, né? E desmaiaram ele. Só que quando passou um tempinho, passou uns 40 minutos, 1 hora, 2 horas, passou um tempo, não foi muito tempo. Ele levantou na sala, pegou uma barra de ferro, saiu quebrando a sala toda, invadiu a sala vermelha, falando que ia matar uma pessoa, quebrou, deu soco na cara do médico, quebrou tudo, agrediu a enfermeira. Foi um caos. E assim, ninguém estava preparado para esse ambiente. Entrou um policial com uma arma na mão, mó surreal, assim, a cena, o cenário foi de caos. Os pacientes que estavam entubados, sem poder falar, ficaram assim extremamente traumatizados daquela cena. Foi assim um caos. O que se faz com um paciente desse? Tem alguma explicação dele estar completamente sedado no sossega-leão e ele levantar e ter um surto desse num nível de agressividade tão terrível, assim, tão horrível? Foi horrível, assim, a cena foi terrível. Os médicos estavam apavorados, as médicas falando que não tinha como ele levantar. Era impossível ele levantar. E aí eu bato naquela questão do início, né, do estudo da psiquiatria, que envolve também a questão espiritual, né? Eu fiquei muito impressionada com essa situação. Eu queria ouvir o senhor, os senhores, né, que são os experientes aí, que são. Obrigada pela oportunidade. Você fala, eu falo, quem fala? Eu vou falar rapidamente, assim, né? Eu acho que talvez um pouco do espanto, Daniele, tem a ver também. A gente espanta, né? Que o corpo do sujeito consegue reagir a essa dosagem, né? E eu acho que muitas vezes o circo se cria também pela falta de formação dos outros profissionais, né? Onde o policial está ali prestes a matar essa pessoa, dar um tiro, né? Onde esse profissional, muitas vezes, que é um profissional de saúde, médico, enfermeiro, o próprio psicólogo, né? Às vezes a gente tem esse olhar muito fragmentado, né? E parece que a saúde mental está lá num outro lugar, num outro pavilhão, né? A gente esquece que ela é parte do sujeito, né? Assim, a gente precisa olhar esse sujeito na sua integralidade. A saúde mental não pode ser esquecida, né? E daí eu tenho essa equipe de emergência, às vezes no hospital geral, que não tem formação, não tem preparo, não tem ferramenta para lidar com essa crise, né? Eu acho que é um pouco essa minha provocação, a gente vê isso, né, no trabalho, né, essa questão da medicação, né, deveria chapar um leão e o sujeito está ali caminhando em direção à ambulância, né, quando a gente chama numa situação que isso é necessário, mas Alexander... Eu já vi paciente andar com a cama nas costas, entendeu? Então, assim... ele andar com a cama nas costas, ele continua a andar com a cama. A questão não é bem essa, né, como o David estava falando. O que acontece é o seguinte, assim, nem todo mundo vai metabolizar igual aquela medicação. Então, assim, tem esse ponto. O outro ponto é o ambiente, de fato, que está colocado ali, né? É um ambiente hostil para aquela pessoa, e ela vai reagir perante um ambiente hostil.
Só que, invariavelmente, a gente acha que ele é o inimigo. E não é. E aí a gente não consegue acolher ninguém. Hoje é sexta. Ontem eu tive uma situação muito parecida dentro do hospital psiquiátrico, no Manfredini. Muito parecida. Sabe quem manejou essa situação? Não foi a enfermeira de plantão, não foi o médico de plantão, a médica de plantão, e não foram os técnicos de enfermagem. Foi o administrador da unidade, um profissional, que ele é formado em Direito, trabalha no hospital há alguns anos e é o administrador do hospital. E ele foi lá e sentou com o usuário no... Ele estava ameaçador, sim. Ele tinha sido medicado, sim. Muito parecido com essa situação que você está falando. E aconteceu no hospital psiquiátrico. E ele simplesmente, o Jorge simplesmente sentou no meio-fio da enfermaria e tirou um cigarro e deu pro cara. E ele ficou lá fumando do lado do Jorge e conversando com o Jorge. E não foi ninguém agarrar ele, nem foi ninguém bater nele, não foi ninguém fazer nada. Porque o Jorge entendeu, e não pela 1000 anos de formação catedrático em psiquiatria, o Jorge não estudou psiquiatria, o Jorge não estudou saúde mental, não estudou nada. Né? Mas o Jorge simplesmente entendeu que ele estava precisando de alguém para poder escutá-lo. Mas escutar não é só ouvir. Né? Escutar também é um ato. Né? E o Jorge fez um ato. O ato de tirar o cigarro e mostrar para ele, toma aqui o cigarro. E acabou, assim, e não foi necessário mais nada de chamar vigilante, segurança, sei lá das quantas. E isso muitas vezes é produzido pelo nosso imaginário de que é um risco. Uma das situações que eu falei para vocês lá em Belo Horizonte, que eu presenciei, foi um cara que estava com um facão, um peixeirão desse tamanho, enfiado na calça. Ele chega no serviço de urgência psiquiátrica, acompanhado do pessoal do SAMU, toda contida, parecia uma múmia, colocam ele dentro da unidade lá, e a psicóloga, a enfermeira e o médico, foram os 3 acompanhando ele, diz o seguinte, pode tirar. Não, mas a gente não pode, não, vai machucar vocês, não, vamos tirar. E qual foi a ação que eles fizeram? Perguntaram se ele estava com fome. Eles não perguntaram por que ele tinha machucado ninguém, porque não perguntaram nada. Eles só disseram, você está com fome? Você quer sentar aqui no refeitório para comer alguma coisa conosco? Ele estava super paranoico, sentou no refeitório, paranoico, ninguém sentou do lado dele, porque ele estava se sentindo perseguido, sentaram um pouco afastados dele, e foi uma interação, o psiquiatra abriu a geladeira, pegou aqueles todinhos, era achocolatado, não lembro se era todinho, era um achocolatado, perguntou se ele queria, ele paranoico disse que não, porque achou que tivesse envenenado, alguma coisa assim, o psiquiatra começou a tomar, a psicóloga foi lá, pegou o dela, também começou a tomar. E nessa interação ele pediu e começou a tomar também. E aí, desse tomar, eles começaram a tomar pé da situação e tomar pé da história. Resumindo isso levou uma hora e meia mais ou menos, tá? E eu em pé lá no cantinho só assistindo a esse quadro que foi fantástico e enriquecedor para a minha vida. Ele tirou a peixeira e jogou em cima da mesa. Era um peixeirão. Olha, ele fez uma rendição, né? Tremendo, porque esse caso que o senhor contou, só para eu encerrar aqui meu raciocínio, a outra pessoa que o senhor falou que levantou com a cama, né? Que numa situação dessa, ele também estava nesse estado agressivo de querer matar e dar direção, porque esse cara, ele estava dormindo no sossega-leão e levantou e falou: eu vou matar um paciente da sala vermelha. Sim, esse paciente que levantou com a cama já foi num outro hospital psiquiátrico que eu trabalhei, foi no início do meu trabalho, lá no início da década de 90. Ele tinha entrado por uma tentativa de agressão, ele foi contido, ele foi medicado e contido ao leito. E aí ele virou a cama, eu não sei como é que ele conseguiu ficar em pé, também não sei. Eu não conseguiria, você não conseguiria, Davidson, ninguém conseguiria, mas o cara conseguiu, ficou em pé com a cama nas costas. E foi andando, muito agitado. E assim, se a gente saísse correndo, brigasse, amarrasse, ele não adianta nada, ele já estava amarrado. Só que ele estava muito agitado. Mas aí a posição que a gente teve que tomar foi uma posição de acolher o cara. Porque imagina, você tá contido, com uma cama nas costas, com aquele negócio pesado nas suas costas, entendendo que quem está ali é uma pessoa. Mesmo com toda a agressividade, com a violência que ele pode apresentar, ele é uma pessoa, ele é um sujeito.
E essa posição que a gente adota faz uma diferença na hora da relação. Para mim, Porque a pior parte do quadro lá no hospital foi o policial pedirem ajuda ao policial e ele entrar com a arma na mão apontando, porque eu falei, meu Deus, esse louco toma a arma da cara dele e mata todo mundo. E que inconsequente, assim, né? Foi assim, a pior cena. eu concordo com você que foi uma inconsequência, porque eles não sabiam muito o que estavam fazendo. Mas porque a gente já teve experiência de fato pedir ajuda para a polícia, mas aí tem uma lógica e tem uma justificativa, que é barrar aquela situação naquele momento, que ele precisa de um outro, do lugar de poder que a polícia tem para poder barrar isso. A simples presença do policial já barra isso. Não foi esse o caso, porque eles não sabiam o que estavam fazendo, inclusive, né? De fato, eles poderiam colocar em risco todo mundo ali. Mas a gente já teve outras oportunidades que foi necessário chamar o outro. Mas essa questão que você está trazendo é muito importante e não é uma situação deslocada. É porque assim, as pessoas vão trabalhar com saúde mental e todo mundo acha que trabalhar com saúde mental não precisa conhecer, entender e se aprofundar numa discussão de relação, de acompanhamento, de entendimento clínico do que se passa com aquela pessoa. Ah, eu caí do céu. Eu tinha uma visão de que, quando eu fui fazer psicanálise em 2005, mais ou menos, na minha turma, era todo mundo psicólogo, só tinha eu de enfermeira e uma amiga que era terapeuta ocupacional. Então, assim, na hora de discutir neurose, a gente ficava lá escutando todo mundo falar. Na hora de discutir psicose, só a gente falava, eu não conseguia entender isso. Por quê? Porque justamente a formação dos profissionais no campo da psicologia, e não é, né, na instituição BMR, é em todos os lugares desse país, não está voltada para o entendimento das relações com a psicose. E aí fica essa coisa, vou fazer uma brincadeira assim, fragmentada, né, com relação ao cuidado desse sujeito que é fragmentado em si, e aí você não sabe manejar essa fragmentação. Como não sabe manejar essa fragmentação, fica essa maluquice de chamar a polícia por quê, não sabe de quê, do cara ficar com uma perseguição específica de alguém na sala vermelha. Eu passo por isso, a gente passa por isso todo dia dentro da enfermaria psiquiátrica, de alguém que está perseguido com alguém. E a gente acha exatamente que essa perseguição é para matar, e a pessoa fala que é para matar. E a gente aposta em algumas situações, inclusive de chegar perto e a pessoa vê que não é aquilo. Né? Ou então chegar e tentar agredir, aí a gente não, então vamos tentar outra alternativa. Mas tem algumas apostas nessa relação com a psicose que a gente não se permite. Por quê? Porque tem um medo de que, mas... Um outro exemplo que me veio agora fantástico, assim, a gente não, quando eu trabalhei no Lins da Silveira, a gente não podia levar os pacientes para a rua para fazer passeio, porque a psiquiatra que era responsável da enfermaria dizia o seguinte: se vocês levarem os pacientes começarem a fugir ou matarem alguém, a responsabilidade é de vocês. Gente, mas eles estão querendo ir para a praia, eles não estão querendo matar ninguém. Nesse caso, ele até estava querendo matar alguém, sim, mas por que será? Né? Por que será que ele estava querendo matar alguém? Essa pergunta a gente precisa se fazer. Porque, inicialmente, a primeira coisa que a gente quer fazer é assim: ninguém pode morrer. Ok, ninguém pode morrer. Mas essa não é a pergunta primeira. A pergunta primeira é por que ele quer matar, o que está acontecendo com ele, que ele está querendo fazer isso. E isso, gente, assim, não é só experiência, assim, é estudo. É estudo. As pessoas precisam estudar para saber que lá no lugar que elas estão realizando, as coisas vão acontecer. E outra coisa, mesmo com estudo, a gente vai ter que saber improvisar nesses momentos. Improviso no seguinte sentido: cada um de nós é uma individualidade e cada um de nós vai reagir, porque você vai fazer o melhor curso do mundo de psiquiatria ou de psicologia. O melhor curso do mundo não vai te ensinar a manejar a vida como ela é, porque a vida como ela vai partir do momento de como aquela pessoa vai reagir, e a gente precisa sentir. 100% das vezes que eu fui manejar uma situação e que eu achei que eu sabia, eu quebrei a minha cara. 100% das vezes. 100% das vezes que eu fui manejar uma situação e eu deixei aquele sujeito falar e consegui perceber o que ele estava querendo dizer, eu consegui manejar a situação. Agora, quando eu não fiz isso, eu quebrei minha cara, inclusive quebrei minha mão. Tomei um chute na mão porque eu fui burro. Eu fui errado, agi errado. Eu não escutei o que ele estava falando para mim. Ele estava falando: não se aproxima, e eu me aproximei. Daí ele foi e se defendeu, ele estava sendo ameaçado, aí me deu um chute. A culpa foi dele? Não, foi minha, eu fui errado. Eu manejei errado a situação.
Eu acho que, né, esses exemplos que o professor Alexander traz, né, a Stephanie tinha falado, né, que a experiência de alguns países onde as clínicas são separadas, né, eu vou ter uma clínica só para borderline, outra só para álcool e drogas, né, eu acho que a gente tem muitas experiências, né, algumas mais centradas, né, no sujeito, numa perspectiva de uma escuta, né, de um cuidado, e a gente tem clínicas que elas são mercadológicas, né, a gente tem uma série de propostas, né, de serviços de saúde, né, os Estados Unidos é um exemplo muito claro disso, né, onde às vezes o sujeito ele tem 3 planos de saúde diferentes porque de fato é uma lógica muito mercadológica, né? E onde o que se torna o centro da intervenção é a doença, não é o sujeito, né? E eu acho que esses exemplos que a gente está falando aqui, eu acho que fala um pouco desses sistemas, dessas perspectivas de cuidado, Stephanie, que eu acho que um pouco das diferenças está marcado aí, né? Porque alguns evoluíram mais, né? Volto lá na fala anterior, né? Que isso tem a ver com uma série de elementos. É complexo, né? Um sistema político de um país, um sistema econômico de um país, né? A perspectiva da constituição daquele país, né? Aquele país vê a saúde como um direito ou como um produto. Se vê como um direito, a perspectiva, né, de um processo de cuidado em saúde, né, vai estar muito mais pensando cuidado em saúde, né? Se eu tenho uma perspectiva onde isso não está garantido como direito, né, isso vira um produto. Se vira um produto, a gente tem visto movimentos nesse sentido no Brasil, né? O Plano Popular de Saúde, o desmonte da rede, né? O desmonte não é porque a rede é caro, é porque se a rede funcionar bem, eu não vendo plano de saúde, né? Eu não vendo leito de internação psiquiátrica, né? E acho que isso é importante, né? Porque a gente também fala muitas vezes do aspecto do leito privado, né? Porque assim, o sujeito está lá com possibilidade de alta de voltar para estar na vida, na sua convivência comunitária, familiar, mas o hospital não libera, porque eu não sei quando vão ocupar o leito dele, e daí eu fico com um leito vazio na lógica mercadológica é prejuízo, né? Enquanto eu mantenho esse cara internado, o Estado está me pagando por ele, ou o plano de saúde, ou a família, né? Então, tem uma série de elementos que vai estar interferindo, né, nesse processo. Assim como às vezes a gente olha para outros países, a gente tem isso acontecendo na nossa realidade. A gente tem uma porrada de clínica particular aí, em que o sujeito ele não é o cerne ali, o foco da intervenção, né? Ou é muito focado na patologia, né? Ou esse processo mesmo do mercado é que sobrepõe, né, qualquer possibilidade de terapêutica, de cuidado, né, eu vou tentar dar um pouco aí das conta aqui do que vocês têm colocado no chat, né, e a Alexander, por favor, vai complementando quando se sentir à vontade. A Beatriz Nunes está perguntando a diferença entre internação compulsória e involuntária. A Beatriz Ribeiro está falando da questão que você falou anteriormente, que você viu, né, nesse período aí lá na Juliano Moreira, a questão se ainda hoje esse tipo de procedimento adotado em hospitais psiquiátricos, mesmo após reforma, né, eu acho que não virou tudo um paraíso, porque a gente está no movimento da reforma, né? A gente ainda tem, às vezes, que lidar, inclusive, né? A gente vê diferenças no processo de residência de saúde mental, né? De psiquiatria do município. Quando a gente olha a equipe que está no NIS da Silveira, que está no Pinel, tem perspectivas de formação diferentes, mesmo sendo o mesmo programa, né? Então, acho que isso não ficou no passado, né? Isso acontece muito menos. A gente tem uma reflexão, um diálogo sobre isso. Pode falar, Alexandre. Não estou te ouvindo. Perdão, ou eu desliguei o microfone. O ano passado, só para ter uma ideia, eu tive que demitir 2 funcionários
por agressão a pacientes no Manfredini, né? Agressão a 2 mulheres de forma covarde, e que colegas já acabaram denunciando. E aí a gente fez uma demissão, eles eram contratados de uma empresa terceirizada, a gente teve que demiti-los, porque isso acontece, infelizmente. E a fala dessas pessoas foi interessante para a gente refletir. Eles estavam entendendo, estavam dizendo que isso era normal, porque eles agiam assim mesmo, porque as pessoas eram perigosas e por causa disso elas deveriam ser rechaçadas, assim como assim. Né? Eu estava me defendendo, mas defendendo, jogando a pessoa no chão, pisando na cabeça dela, se defendendo, puxando a pessoa pelo cabelo e arrastando ela pela parte da enfermaria. Isso aí, Beatriz, é como assim? Né? E para essas coisas a gente não tem muita conversa, não. Sabe? Não é possível ter muita conversa. Para esse tipo de situações é necessário a gente agir e colocar em ato isso. Tá demitido e acabou. Aqui você não vai fazer isso. Não é possível mais fazer aqui. Mas isso acontece ainda. Eu estou falando de 2019. Esse ano, ainda bem, isso não aconteceu. A gente tenta acompanhar isso dentro do possível, mas a colônia é um negócio enorme. São 3 hospitais hoje com 140 pessoas internadas. Não, mais uma Manfredini, 180 pessoas internadas. É muita gente, de fato, a gente não consegue acompanhar tudo. A gente não sabe o que acontece à noite, por mais que a gente tente saber o que acontece à noite, a gente não sabe o que acontece à noite. A gente não funciona numa lógica, né, de hospital, né? Hospital. Eu vou só pedir licença, Davis, porque eu esqueci de carregar o meu computador, ele está apitando aqui, eu vou precisar sair para botar ele na tomada, mas eu já volto, tá? 1 minutinho só. Ok. Então, a gente tem alguém que não está com o nome aqui, mas está falando sobre diferenças, né, da clínica da psicose, da neurose grave, tipos de depressão grave, resistente, crise de toque, etc., nesses serviços, né. Eu acho que a gente tem uma rede hoje colocada, né, que ela trabalha muito, né, nessa perspectiva. Ah, ok. Eu estou falando aqui da pergunta, Alexander, né, que a pessoa perguntou sobre as diferenças da clínica da psicose, da neurose grave, como isso aparece nos serviços, né? E eu acho que o serviço ele vai dar conta conforme o seu nível, né, de estrutura e de recurso, né? Então, assim, eu posso ter um psicótico, né, alguém com uma estrutura psicótica na atenção primária, porque essa pessoa consegue estar na vida, consegue estar num funcionamento em que ela não precisa necessariamente estar no CAPS, né? Geralmente a gente tem uma ligação desse sujeito com o CAPS, né? Mas quem está mais à frente, mais próximo desse cuidado, né, é quem está no território ali da clínica da família com o NASF, por exemplo, ou sem o NASF, né? A ideia é que não fique submetido uma coisa a outra, o que a gente vê, apesar, né, que a gente ainda precisa dessa retaguarda do NASF para a saúde da família, por conta desse processo de formação que a gente já falou aqui, né? Então, o que eu vejo muito é essa hierarquização, e daí volta a necessidade de um diálogo dessa rede, para entender onde que esse sujeito, né, é neurose grave, aonde ele vai estar? Ele vai estar no ambulatório, onde ainda existe ambulatório, né? Tem território que o ambulatório desapareceu, né? Ele vai estar na atenção primária, porque assim, às vezes o sujeito, né, a gente teve a criação de um protocolo de suicídio, vai para o CAPS, né? Não deu muito certo, porque muitos desses sujeitos não conseguiu ficar no CAPS. O próprio CAPS não tinha perna, pelo menos da Zona Norte, não conseguiam atender, né, o número, porque tinha um CAPS que o território dele tinha 500 mil pessoas para ele cuidar. Então, imagina Aí é desumano. suicídio desse território, né? E o quanto a atenção básica pode dar conta, assim, né? Apesar de ser um caso de crise grave, a tentativa de suicídio, a gente dava conta na saúde da família com os recursos que a gente tinha. Não eram todos, né? Então a gente precisa olhar para esse caso e entender que recursos ele precisa dessa rede, né? Para mim construir um plano de cuidado, aí o famoso PTS que a gente tanto fala, né? Trazer esse sujeito para o diálogo e ver o que é possível, né? E que muitas situações seguiam um fluxo, né? Tentativa de suicídio para o CAPS, principalmente quando o psicólogo não estava na unidade,
passava uma consulta médica, né, ou com outro profissional, mandava para o CAPS, porque estava feliz da vida que esse protocolo foi instituído, né? E daí voltava, porque a pessoa não dava conta, né? Ela chegava e adentrava aquele serviço e não tinha nada a ver com ela, né? Então ela volta para a atenção primária e ela vai ser cuidada ali, né? Pensando criança, adolescente e o adulto de forma geral. Tem umas perguntas que estão entrando aqui, mas eu não consigo ver. Eu só consigo ver quando a pessoa joga. Eu tento ler, passa muito rápido. Tem um negocinho roxo que é o chat. Eu acho que você consegue ativar aí. Deixa eu ver aqui. Ele fica no canto da tela, no canto direito da tela embaixo. Uma abinha roxa. Se você clicar ali, ele abre. Tem inclusive uma Consegui. aqui para você, da Márcia Cristina. Alexander, estudei próximo ao Juliano Moreira. Na adolescência fazia piquenique dentro da colônia. Uma vez, lembro, bem de ter um paciente que andava por lá e viu o nosso grupo e foi até uma árvore ali, conversou com ela e virou pra gente e disse: vocês acham que eu sou louco? Por que converso com a árvore e as pessoas não conversaram com os seus, não conversam com os seus cachorros? Eu acho que é uma provocação, né? Essa questão do que é a loucura, né? É muito interessante. Hoje em dia a colônia não é tão grande assim como nessa época, né? Está reduzida a apenas 3 hospitais, o Manfredini, que é o hospital de atenção à crise, né, que de curta permanência, e o Franco da Rocha e o Teixeira Brandão, que são usuários de longa permanência, mas são fechados. Então essa circulação ela não acontece tão assim, apesar das pessoas poderem sair. Agora no coronavírus não, né? Enfim, agora no coronavírus elas não saem. Mas é isso, as pessoas conversam com o seu cachorro, ele está conversando com a árvore. Tem gente que conversa com a árvore, né? Tem gente que abraça a árvore, que sente energia da árvore. E daí, o que isso incomoda, né? O que isso atrapalha? É complicado, porque a gente quer normatizar tudo, né? A gente tem um problema sério com essa coisa da normatização, né? É tudo normatizado, tudo formatado o tempo todo. E quando vai algo e acontece algo muito diferente disso, isso é complicado. Você está falando dessa situação, eu estou lembrando de uma usuária que eu acompanhei, a Selma, lá no Lima Barreto, há muitos anos atrás, onde ela ia no final, ela chegou um dia no final de semana, na segunda-feira ela apareceu no CAPS, toda queimada de praia, com biquíni, de marca de biquíni e tal. Todos nós lá, branco, azedo, sem ter ido à praia, casa. Mas, Selma, o que houve? Por que você tá assim? Você foi aonde? Eu fui a Copacabana, porque eu não posso? Como é que você foi a Copacabana, Selma? Era em Bangu o serviço. Tá? Peguei o ônibus, fui na Vida Brasil, desci em Copacabana e fiquei lá. E como é que foi isso? Assim, é porque a Selma, ela delirava muito, então ela falava sozinha. Eu fui falando sozinha, as pessoas ficavam olhando para mim, mas daí? Eu queria ir pra praia. E ela conseguia se organizar dentro do quadro dela, ela foi a Copacabana, imagina a cena, ela indo falando sozinha no ônibus até Copacabana, chegando lá, foi pra praia falando sozinha, ficou na praia falando sozinha, voltou falando sozinha. E aproveitou a vida dela, e estava aproveitando a vida dela até o tempo que eu saí de lá, ela tinha conseguido trabalhar, gente. Ela conseguiu trabalhar, se incluiu num serviço de estafeta no Pambangu, e ela era a pessoa estafeta que entregava documento, falando sozinha. Tem mais uma fala aqui da Beatriz e acho que a gente começa a caminhar para fechar, né? Que a Beatriz está falando aí se os CAPs estão paralisados, fechados nesse momento da pandemia. Que eu saiba, não, né? Existem alguns funcionamentos, às vezes, para resguardar, né? Eu sei que o Carim, por exemplo, que é o CAPS infantil da UFRJ, né? Ele só tem atendido a emergência de porta aberta e tem feito, né, um contato mais virtual, telefônico com as famílias, né, tentando dar esse suporte. Eu acho que os serviços eles estão se reconfigurando para dar conta desse cenário, mas eles não fecharam. Não estão fechados, e isso é uma grande discussão, uma importante discussão. Se tiver a oportunidade, não sei se você chegou a assistir,
Isso. Amanhã vai ter novamente uma discussão com o Franco Rotelli e o Benedetto Sarraceno, que são dois mestres, né, da reforma psiquiátrica italiana, trabalharam com Basaglia, né? Eles fizeram uma live, deve ter uns 15 dias atrás, numa rádio de Gorizia. Tem no YouTube, tá? A live está lá, você pode assistir. Amanhã tem novamente 11 horas a live. Eu vou te mandar pelo WhatsApp para Ah, você repassar para eles. Só que dessa vez é sobre saúde pública e cooperativas sociais. Vai ser com o Rotelli, com o Arthur Quioro, que é o que já foi ministro da Saúde, né, aqui no Brasil, e foi secretário de Saúde de São Bernardo e fez um excelente trabalho de saúde mental lá, e com outra pessoa que eu não conheço, que ela é da Itália também. Eles falam em espanhol, tem uma tradução em espanhol, dá para você entender. E, enfim, é possível a gente poder entender. Mas o que eu estou falando isso? Porque nessa discussão que eles estavam fazendo há um mês atrás, mais ou menos, tanto o Rotelli quanto o Sarraceno falavam da importância da saúde pública e da importância da atenção primária poder manejar essas situações do coronavírus. Não adianta, uma fala foi mais ou menos essa do Rotelli, não adianta colocar respirador. Respirador é importante, vai ajudar, mas isso não vai resolver. A gente tem que lidar com essa situação da pandemia nas comunidades. A gente precisa fazer prevenção nas comunidades. A gente precisa estar nas comunidades para poder fazer isso. É isso que estão fazendo lá na Itália, né? É isso que eles apontam na Espanha. É isso que a gente precisa tentar pensar aqui no Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Porque os CAPs não podem fechar. Os CAPs precisam estar no território paramentados, com EPI, com todo mundo. A atenção primária precisa estar também, mas o trabalho não pode parar da atenção primária. É fundamental, porque se o trabalho da atenção primária para, o trabalho dos CAPs para, a gente entra em colapso de verdade. Porque até então a gente ainda não entrou em colapso. Mas se a gente parar completamente a atenção primária, isso vai refletir claramente nos hospitais. E os hospitais não estão suportando isso. E a nossa lógica de funcionamento já avançou muito para essa lógica hospitalar. Não é nem manicomial, é hospitalar. O trabalho da atenção básica, ele avançou de uma ordem tão grande aqui na cidade do Rio de Janeiro, que a gente conseguiu diminuir assustadoramente o atendimento nas portas de entrada. Ok, mas aí a pessoa que precisa do respirador, mas antes da pessoa precisar do respirador, ela vai ser contaminada, certo? E se eu fizer um trabalho de prevenção evitando a contaminação e fazendo cuidados básicos de saúde, de higiene, eu não vou evitar isso? Ou eu vou diminuir essa possibilidade? A gente não pensa nisso aqui no Brasil. A gente pensa só que tem que botar respirador para todo mundo. sim. Eu tenho visto aqui em São Paulo, em Florianópolis também, as unidades de saúde da família estão todas na rua fazendo esse trabalho com a população do seu território. Porque senão, né, a gente reclama tanto de enxugar gelo às vezes, né, mas entende que para não enxugar o gelo a gente precisa alcançar aí a ferramenta da prevenção, né, a promoção da saúde em outros cenários também, Sim. que são essenciais, né. E o trabalho do CAPES no manejo da crise, ele é essencialmente importante nesse momento. Porque nem sempre vai dar para ser por telefone, né? Vai ter Sim, que ser presencial. tem Nem sempre casos vai que dar. não dá conta, né. E aí o serviço precisa, né, mais uma vez, se reconfigurar, né, se reinventar, é algo que Sim, acho sim. a gente fala muito, né, nessas Uhum, discussões de reforma e de serviço de atenção uhum, psicossocial, né, a gente sim. em algum momento até para pensar, né, serviço substitutivo, não, um serviço alternativo, se for substitutivo, talvez o CAPS vire um mini manicômio, né, não é essa a ideia, né, e que eu acho que essa questão das palavras, né, vem muito carregado, né, não é Sim. uma discussão boba, né, e que é isso, né, se a atenção básica não dá conta do trabalho dela, também na saúde mental nesse momento, né, do sujeito estar mais ansioso, porque esse quadro de instabilidade, isso tem mexido, né, com a saúde mental das pessoas, está mais do que dito e aprovado e confirmado isso, então eu vou sobrecarregando, né, de um efeito em cadeia e é um desastre certo, né, se Sim. a gente não dá conta desses trabalhos. A Assim, Beatriz, os CAPs eles não estão fechados. O que acontece é que alguns deles estão diminuídos.
o trabalho está diminuindo, porque tem pessoas, profissionais que ficaram doentes, e aí, de fato, isso acaba sendo um problema, porque o profissional também adoece, né? Então, alguns deles estão com horários reduzidos, trabalhando de 9 às 3 ou 4 da tarde, por exemplo, mas os 24 horas funcionam e continuam com os leitos abertos recebendo pacientes, tá? Uhum. E a gente entende, né, que esse CAPS ele dialoga com a sua população, né? Então também né, essa reconfiguração ela vai encontrando esses sujeitos aí, né? Se foi preciso reduzir o horário, né, como você disse, né? Porque esses profissionais também são pessoas que adoecem, né? Isso a gente espera, né, que isso vá sendo construído também, sendo dialogado com essa população. A Beatriz perguntou sobre a questão do Holocausto brasileiro, se a gente entende que é uma leitura válida, sem dúvida, né? Fala de uma história importante aí, né? Uma parte significativa dessa história da luta antimanicomial, né? E acho que traz um retrato de situações que se repetiram pelo país inteiro, né? Eu acho que de fato foi o nosso Holocausto, né? Sim. O nosso nazismo aí, né? Pela via da loucura, eu acho que é um documento que retrata bem isso, né? Assim, como a gente tem outras referências, né? O próprio Coração da Loucura lá, né? O filme da Nise, que eu acho que traz, né? Uma discussão importante. Se o Acho que é pessoal quiser, isso. eu tenho o Holocausto em PDF, eu posso te mandar pelo WhatsApp, passar para eles. Pode ser. E daí eu vou passar um e-mail, pessoas que certamente muitos de vocês não são meus alunos diretamente. Daí dentro da possibilidade eu respondo e encaminho para vocês. E daí o Alexandre me encaminha por PDF, eu mando por e-mail para vocês, quem tiver interesse aí. Eu vou pedir para você faça uma fala final aí, te agradecer mais uma vez. Depois eu abro para a professora Thaís também, que gostaria de fazer uma fala final. A gente Thaís se está com a gente aí? tá. Que bom. Sim, estou aqui o tempo inteiro escutando, maravilhoso. Vai lá, por favor. Bom, só tem que agradecer assim, a oportunidade de poder estar discutindo saúde mental, reforma psiquiátrica, algo que eu amo. Assim, a minha vida é saúde mental. Desde que eu me entendo por profissional, eu me formei em 97 e um mês depois eu estava trabalhando em saúde mental e nunca mais parei de trabalhar e pretendo nunca parar, né? Só quando tiver que chegar a hora de morrer, aí eu paro. Então, assim, estar aqui numa discussão é muito prazeroso, é extremamente importante, enriquecedor, aprender, né? A gente aprende o tempo todo. E o que eu acho que eu poderia trazer para vocês, tanto alunos de psicologia quanto alunos de enfermagem, é que percebam que a doença mental, o transtorno mental, ele vai estar sempre presente no nosso cotidiano. Vai depender de como a gente vai lidar com ele, né? Se a gente quiser rechaçá-lo, a gente pode tentar rechaçá-lo, mas ele vai estar sempre do nosso lado. E a melhor forma da gente poder lidar com os transtornos mentais é poder entender que é acolher o sofrimento do sujeito, né? Todo mundo sofre, todo mundo tem problema, mas nem todo mundo consegue acolher o outro da melhor forma possível. Vocês têm essa oportunidade, não só porque estão fazendo uma formação, mas porque estão se colocando numa profissão que é a profissão de acolher o sujeito, né? Tanto psicólogos quanto enfermeiros, cada um do seu jeito, da sua forma, com a sua formação específica, mas com a mesma direção, o cuidado, né? O cuidado da enfermagem, que não é o mesmo cuidado da psicologia, ok? Mas é uma forma de poder estar disponível para o outro, né? Cada um do seu jeito, é importantíssimo a gente poder estar disponível para o outro. Acho que assim a gente consegue se tornar bons profissionais e boas pessoas, bons seres humanos. É isso. Obrigado, Alexander. Te agradeço mais uma vez. Acho que foi extremamente rico. Agradecer também a presença aí dos alunos, né? Uma vez
noite. Tivemos um bom coro, e, e, e acho que é isso. Acho que é essa luta, né, que ela está ocorrendo, né? A gente tem um dia específico, né? Mas essa luta ela se dá no dia a dia, né? Nos nossos atos enquanto profissionais, enquanto estudantes, né? Como que a gente vai se posicionando diante dessas questões, muitas vezes no processo, inclusive, né, de esclarecer o outro, né? A gente vê que algumas pessoas ainda apoiam, né, uma lógica antimanicomial por medo, por desconhecimento, né, pela ignorância em si, né, de não saber que existe outra perspectiva de cuidado, que é essa que a gente está defendendo, né, aqui e no dia a dia, né, da nossa atuação, e sem dúvida, né, esse diálogo com outro profissional, eu acho que esse encontro, né, das disciplinas, dos profissionais, é o que dá muita potência para esse processo ir acontecendo, né, a gente ir entendendo os aspectos dessa complexidade e dando conta disso. Mais uma vez, obrigado. Vou passar a palavra então para você, Thaís. Aí eu vou tentar agora também dar uma aberturinha aqui no vídeo. Eu estou com uma conexão assim meio instável, mas vamos lá, tentando aqui. Mas pronto, acho que eu consegui. Foi. Agora foi. Então, gente, gostaria de agradecer muito, muito, professor Alexander. Tive a oportunidade de trabalhar e conhecer um pouquinho o trabalho dele. Assim, muito obrigada. Ele, com muita boa vontade, ele topou, né, e conseguiu estar aqui com a gente hoje. Agradecer ao Deison também, colega, assim, enfim, né? Só falas maravilhosas que, dentro de tudo que a gente está vivendo hoje, vivendo na saúde mental, vivendo no país, vivendo, né, no mundo, saber que sim, a gente tem muitas coisas boas, acreditar nessa potência do nosso trabalho junto, dá esse gás, dá essa energia, e eu acho que é fantástico a gente poder reunir, né, de forma multidisciplinar, também falar sobre saúde mental dessa forma, né, unindo campos de conhecimento complementares. Como o Deison falou, aumenta a nossa potência. Eu acho que é importantíssimo a gente ter vários momentos como esse, integrando mesmo as formações. Acho que é maravilhoso. Então, a professora Tereza, ela esteve aqui rapidamente, mas ela é a coordenadora do nosso curso e não pôde ficar, porque ela está cheia de atribuições, aulas e reuniões amanhã e hoje, enfim. Aí ela pediu para, em nome da coordenação também, agradecer demais o a tua disposição de estar aqui com a gente. E é isso, gente. Assim, maravilhoso, bate-papo maravilhoso e só tem a acrescentar mesmo nesse momento. Muito, muito obrigada. Estão falando aqui, ó, poderiam ter mais conferências como essa. Eu também acho. Vai marcar. Não se pensar futuro, a gente vai conversando aí, dialogando. Boa noite, obrigado aí a todos, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.